vai falar da humildade. A humildade que é o alicerce do líder, né? A humildade que ela tem o seu polo fraternal e tem o seu polo fundamental. Então é o seu polo de conhecimento de si próprio e não de meias verdades, mas de si próprio como um todo, não só dos nossos aspectos positivos, dos nossos talentos, das nossas forças, não só das nossas misérias, dos nossos erros, das nossas falhas, da nossa inclinação para o mal, mas a verdade como um todo, né? Meia verdade não faz uma verdade. E o seu aspecto fraternal, que é uma vida em serviço aos outros, né? E a dualidade das virtudes do líder. A gente está falando de algumas virtudes, né? Mas as principais, as duas virtudes do líder é a magnanimidade e a humildade. E é justamente essa tensão entre uma e outra que faz o líder, faz seu coração tá para fora do peito, aspirando coisas grandes, buscando a grandeza de si e dos outros, sem cair na soberba, né? Sem cair na soberba. Preparei nossa aula de hoje, mas abri meu WhatsApp aqui rapidinho e esbarrei com um texto num grupo aqui que manda alguns textos diários de José Maria. Eu vou começar com ele. É um texto da Cartas 2, texto 33. Se queres ser grande, começa por ser pequeno. Se queres construir um edifício que chegue até o céu, pensa primeiro em lançar o fundamento da humildade. Quanto maior a mole a ser levantada e a altura do edifício, mais fundo deve ser cavado o alicerce. Enquanto o edifício que se constrói se eleva até o alto, aquele que cava os alicerces desce até o mais profundo. Então, o edifício, antes de subir, se humilha e o seu cume é erguido após a humilhação. Beleza? Então, um resumo da humildade, essa força silenciosa dos grandes líderes, é que ela nada mais é do que um conhecimento de si próprio e uma disposição a servir, uma vida a serviço. Tá? E começando a escrever a aula de hoje, a primeira coisa que me veio na mente, não teria como eu não falar, é sobre meu pai. Quando ele fazia alguma coisa por nós e eu agradecia a ele, falava, pô, obrigado, ele não respondia de nada. Ele tinha o costume de responder às ordens. Não, às ordens, meu filho. Esse dia eu estava no Paraguai, estava na New Zone com a minha esposa, e aí agradeci uma mulher que estava guardando a bolsa da minha esposa, estava colocando o trem que tem que colocar nas bolsas, né, para entrar na loja. E aí eu agradeci ela, falei, não, graças a ela, a las órdenes. Na hora eu lembrei do meu pai. Então, quando a gente fala em serviço, eu vou conseguir dar essa aula muito bem, pensando principalmente nele. Então, hoje faz 1 ano, 6 meses e 10 dias. 1 ano, 6 meses e 10 dias que meu pai foi para o céu, tenho a convicção moral, né, que ele foi para o céu. E falar de serviço é muito fácil, porque eu tenho o testemunho da vida dele. Então, para começo de conversa, eu acho que tem um polo que precisa ser invertido, que no mundo que a gente está vivendo hoje, materialista, e de buscar as coisas e de crescer, a gente tende a achar que quanto maior a gente é perante o mundo, mais os outros têm que servir a gente. E é o oposto. Quanto maior eu sou, quanto mais alta a minha posição social, seja na empresa, seja na sociedade em si, mais eu preciso servir os que estão abaixo. Então a gente não veio para ser servido, mas para servir. Então, em vez de exercer controle sobre os demais, é capacitar eles, é buscar eles, para que eles possam de fato ali se aperfeiçoar, eles possam de fato ser uma pessoa melhor. E a humildade é uma consequência lógica da magnanimidade. Quem é consciente da sua grandeza pessoal, da sua dignidade própria, não precisa ser grosso com os outros, não precisa dar aquele feedback com martelo. É muito pelo contrário. É muito pelo contrário, ele vai querer a grandeza do outro. Então, a humildade, né, essa introdução para o começo de conversa, ela tem seus dois aspectos. O aspecto que é o conhecimento de si próprio, tanto da sua grandeza, dos seus talentos, das suas potências, quanto das suas misérias, é o conhecimento desse todo. E essa humildade que é para fora, que é serviço aos outros, que é serviço aos demais. É engraçado esse tema do serviço também, eu gosto muito de lembrar. Tem uma oração que eu faço diariamente, quando eu acordo, que o começo dela em latim é serviam, né? Servirei. E se a gente pega o oposto do serviam, seria o não serviam, né? Não servirei. E o que é o não serviam? É o próprio pecado de Lúcifer, né? Falando, porra, não servirei. Né? Então, não vou servir a Deus, não vou servir, pô, me recuso. Então tem esse oposto. Quando a gente fala de humildade, desse servirei, desse serviam, a vida já está mais orientada a serviço dos outros. Para a gente começar, opa, muito obrigado. Chiminha aqui. Então, para a gente começar, vamos falar sobre a prática da virtude da humildade. Né? Então, como eu estava falando na intro, graças a essa tensão entre magnanimidade e humildade, essa possibilidade do líder ser humilde sem ser
pusilânime, que é aquela pessoa fraca de caráter, preguiçosa, e usa como muleta, né? Ah, eu sou humilde, eu sou bonzinho, então não. Meio que passar despercebido, né? Não é isso. E evita também a soberba da magnanimidade, né? Já, pô, eu sou pica, né? É isso aí, me sirvam, porque eu sou foda pra caralho, né? Então, não é nenhum nem outro, não é nenhum nem outro. E muitas vezes, quando a gente começa a estudar sobre a humildade, fala, cara, mas pera, e os meus defeitos, e as minhas misérias? Puxa, tem algo para eu fazer aqui, eu acho que eu não dou conta, eu acho que eu não sou capaz, e aí na hora eu lembro da, da primeira bênção do Papa Bento XVI, né? Do Bento XVI, foi mais ou menos assim. ah, Depois do grande Papa João Paulo II, me alegra saber que Deus escolhe um simples trabalhador da sua vinha. Me alegra saber que Deus sabe contar também com instrumentos insuficientes. E isso é muito maneiro. Uma vez me falaram, né, que Deus costuma escolher instrumentos insuficientes justamente para deixar claro que a graça é dele, né, que a obra é dele. Então, quando a gente fala em humildade, eu quero dividir ela em duas, em humildade fraterna e humildade fundamental. A humildade fraterna é esse polo mais ativo que está relacionado ao serviço aos demais. Então, é uma humildade para fora, é essa disposição, as ordens, né, do meu pai, é essa vida disposta a servir. Quando eu falo da humildade fundamental, é uma humildade que está na base, que é a humildade que traz o conhecimento de si próprio. E, de novo, o conhecimento de todo, de si próprio mesmo, assim, não uma parcela, não só minhas misérias, não só minhas grandezas, mas, de fato, essa composição do homem, porque o homem ele é composto de fato de ascensão e queda, não é essa coisa boa, não é essa coisa ruim, e é muito engraçado que às vezes a gente tem alguns defeitos, tem algumas dificuldades e acha que aquilo é muito nosso, né? Cara, assim, tá todo mundo fudido mal menos da mesma forma, todo mundo tem essa inclinação para o mal, e vai ser até o final da vida, vai ser uma luta de fato até o final da vida. Na última aula, se não me engano, eu comentei que a única pessoa que teve criatividade para errar foi Adão, o resto foi mais ou menos do mesmo jeito que a gente erra, né? Mais ou menos do mesmo jeito que a gente erra. Então a gente tem esse aspecto passivo, que é o aspecto do conhecimento de si próprio, e esse aspecto ativo, que é do serviço aos demais. Beleza? Então, uma síntese é: a pessoa humilde é uma pessoa que conhece a verdade sobre si próprio e vive na verdade. Isso aqui é um ponto importante. Eu posso conhecer a verdade sobre mim e, de certa forma, anestesiar minha consciência vivendo uma mentira, né? E estou disposto a servir aos demais. Beleza? E por que é muito importante a gente falar sobre a humildade? Porque ela tem uma conotação negativa no nosso tempo. Ela pode ser confundida com a modéstia, que é uma virtude também, né? Mas com a pusilanimidade, com esse passar despercebido, com essa fraqueza moral, com essa fraqueza de caráter, talvez sabe aquela pessoa que diz sim para tudo, meio encurvada perante a vida, e isso não é uma virtude, é uma autocastração. A humildade não é essa deixar de fazer as coisas e sim para tudo, é muito pelo contrário, inclusive contradiz grosseiramente a dignidade humana. Então, o homem humilde vê-se assim como ele realmente é, com as suas limitações, com os seus defeitos, mas tanto com a sua potencialidade para as coisas grandes, quanto com as suas virtudes, quanto com os seus dons recebidos, beleza? E até, inclusive, a palavra humildade ela vem de humus, né? Que é muito importante para a fertilidade do solo. Então, a humildade ela é fertilidade, não o oposto, não é infertilidade, não é castração, beleza? Então, é muito importante, a gente está falando de algumas virtudes, né? A gente comentou sobre as virtudes cardeais, que é a justiça, a temperança, a prudência e a fortaleza, a humildade, esse polo fundamental da humildade, que é o conhecimento de si próprio, ele vem na base. Aí eu tenho as virtudes cardeais e no topo eu encontro as duas virtudes do líder, né, que é a humildade e a magnanimidade, essa tensão entre si, que é essa essência da liderança, beleza? E aí eu quero trazer o aspecto da relação entre a humildade do conhecimento de si próprio, essa humildade fundamental e a humildade fraternal, que é o conhecimento do outro. Tem um esqueminha aqui. Então, quando eu olho para a humildade fundamental, que é do conhecimento de si próprio, ela se divide em quatro. A primeira é a humildade metafísica, Dani. Essa humildade metafísica, ela responde à pergunta de onde eu venho. Essa humildade metafísica, ela me coloca na posição de criatura, de entender que eu sou criado, né? Tem uma aula do professor Pedro Augusto, se eu não me engano, que ele fala, inclusive, que às vezes o sofrimento humano de não estar no controle de tudo, a gente não sabe sofrer. Pô, eu tô meio triste essa semana, tem alguma coisa para resolver, e para mim é meio que insuportável, e aí é meio que um sofrimento dobrado. Eu sofro pelo fato e sofro por estar triste, né? A gente tem que aprender a sofrer. Porque muitas vezes, quando você se acha, ou você gostaria de ser onipotente, onipresente, onisciente, cara, meio que o sofrimento propriamente dito, quando você percebe que não tem controle no mundo, não foi você que criou, não foi você que sustenta esse mundo, a única coisa que você tem controle mesmo é sobre
as suas ações, né? É sobre as práticas boas ou más que você faz. Então, essa humildade metafísica, ela é justamente o que te coloca na posição de entender que você é uma criatura, que você foi criado, e aqui eu não estou falando necessariamente de religião, você pode buscar, sei lá, metafísica de Aristóteles, né? O ser em ato puro. Né? E quando eu entendo que eu sou o criado, eu consigo servir aos outros com mais respeito. Eu entendo que ele também, né, é um ser criado. E aí eu passo para a humildade ontológica. E a humildade ontológica é onde eu reconheço a minha dignidade. Eu reconheço ali a dignidade de cada pessoa, a dignidade do outro. Eu entendo que ela tem uma dignidade ontológica inata, própria dela, independente de, pô, sei lá, se for um mendigo. Cara, existe uma dignidade ontológica nela. E assim eu consigo servir com mais amor. Aí a gente vem para humildade espiritual. A humildade espiritual é o reconhecimento das minhas próprias falhas, é entender que de fato eu vou cair, né, bicho? Eu vou cair, eu vou errar, não é por isso então que eu vou me abraçar e então beleza, então não adianta lutar. Não. É entender que de fato eu preciso lutar e buscar esse aperfeiçoamento pessoal e em cima disso eu consigo servir com mais eficácia, servir com mais eficácia. E a gente vem para a humildade psicológica, que é o reconhecimento também dos meus talentos. Porra, todo mundo tem um talento. Todo mundo tem um talento, tem alguma série de talentos, às vezes mais em potência do que ato, né? Mas o papel é justamente esse, é entender quais são os meus talentos e buscar esse autoaperfeiçoamento, desenvolver ele. Como diria meu amigo Bruno, não apoltronar-se, não ficar sentado, ah, agora tá bom, não, é essa a busca. Então, esse conjunto, nessa relação aqui da humildade fundamental, da humildade do autoconhecimento, no aspecto metafísico, ontológico, psicológico, espiritual, ó, é contemplado aqui no cume com a humildade para fora. Jota, mas por que essa disposição? Porque, pô, o que, que adianta eu ter uma disposição de servir, uma disposição a servir vocês, se eu tenho porra nenhuma para servir, se eu não me conheço a mim mesmo, eu não tenho, não desenvolvi nada. Então eu preciso me conhecer, entender quais são meus defeitos, quais são minhas falhas, e justamente com isso me aprimorar para servir aos demais, beleza? Para servir aos demais. E é muito importante a virtude da prudência, né? Já comentou, acho que em todas as aulas a gente vem falando sobre ela, por quê? Porque a prudência é luz, né? É o ato de decidir bem, de enxergar bem. E, por exemplo, uma pessoa que esconde seus talentos, que quer passar despercebida, fala, cara, você não está sendo humilde. É meio que o contrário, você está fazendo o oposto disso. Da mesma forma que uma pessoa que pegar os seus talentos para servir de pedestal e falar, ah, eu sou bom, eu vou falar, cara, também não é por aí. Também não é por aí. Então, tem um texto que eu trouxe também, que é o seguinte: o soberbo é o que considera os seus dons como algo exclusivamente seu. Aquela pegada meio que self-made man que eu comentei na última, meio babaquice. Não enxerga como algo recebido da natureza, de Deus. Falando, pô, isso aqui, e eu que construí só com suor. Pô, não é muito por aí. E por contraposição à humildade, a soberba não gera a verdade, mas a mentira. Não gera o desejo de servir, mas o egoísmo. Quem desconhece a verdade fundamental sobre si mesmo e sobre os outros, perde todo o contato com a realidade. A soberba transformará a sua intimidade num reino fictício, cegando-a para a beleza do serviço. Quem vive assim necessita de uma tomada de consciência que nos leva para além dos limites dos nossos pensamentos e sentimentos habituais, provocando em nós uma completa mudança de perspectiva. Então, assim, porra, é claro que eu sou talentoso, é claro que eu tenho talentos, e eu vou aperfeiçoar esse talento, mas isso não pode virar uma soberba. Ah, meio que um direito inato, não. É justamente porque eu tenho esse talento aqui, fui eu que construí, então vocês devem me servir. E é o oposto. Né? Com mais talentoso eu sou, mais eu preciso servir. Mais eu preciso servir. E sem prudência vai acontecer isso. Uma pessoa que está tentando lutar para cultivar a humildade, está tentando lutar contra o orgulho, pode cair nessa pusilanimidade. Então, então é isso, deixa eu ficar aqui, escondidinho, fraquinho, meio que encurvado diante do mundo, e não é o que a gente quer. Beleza? E aí, óbvio, vamos amarrar com os temperamentos. Foi a nossa primeira aula, né? Com os temperamentos. Colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático. E tem um esqueminha aqui também, levando levando em consideração os dois aspectos. O aspecto do conhecimento de si mesmo e do serviço aos demais. Então, quando a gente fala do colérico, o colérico ele tem esse conhecimento próprio dos talentos dele. Ele tem isso aqui, pô, beleza, ele consegue reconhecer com facilidade os talentos dele, mas ele tem uma dificuldade de reconhecer que os talentos dele são dons. Isso pode levar ele mais para soberba, né? E quando fala aos demais, ele tem ele tem a dificuldade de servir aos demais. A gente já comentou que tem uma tendência a usar os demais, instrumentalizar os demais. Ó. E a gente vem para o melancólico. O melancólico, quando a gente fala do conhecimento de si próprio, ele já consegue
né, também reconhecer os seus talentos, consegue enxergá-los como dons, mas quando a gente pensa no serviço aos demais, ele corre o risco do produto final é ensimismamento, né? Um fechamento dentro de si. Então, eu conheço meus talentos, vejo que são dons, mas talvez tenha dificuldade de pôr para fora, de pôr ele no mundo. Pôr ele no mundo. Né? A gente vai falar do sanguíneo, né? O sanguíneo, pô, aí ele já tende a conhecer mais os demais do que a si mesmo. Ele tem muita dificuldade de se conhecer, de ser introspectivo, ele está mais ligado no mundo o tempo todo. E quando a gente pensa no serviço, ele tem aquela tendência, né? Aquela tendência a instabilidade do serviço. Então, sanguíneo em qualquer receita, ele precisa se conhecer, bicho. Ele precisa de um momento de introspecção, precisa de um momento de silêncio, precisa de subir a montanha, precisa conhecer mesmo a si próprio para que dessa forma consiga entender quais são suas falhas, quais são seus talentos, aperfeiçoar isso e aí sim colocar a serviço dos outros. E no colocar a serviço dos outros é afastando essa instabilidade. Eu sirvo por alguns dias, por algumas semanas, e eu deixo porque apareceu um obstáculo, ou porque não está mais tão legal, ou porque não está tão divertido, e não é por aí. E aí, quando a gente vem para o fleumático, a gente, no aspecto do conhecimento próprio, ele tem dificuldade de reconhecer os seus próprios talentos e também tem dificuldade de colocar isso ao serviço dos outros. Né? Então, tende a não utilizar o seu talento a serviço dos demais. Tende a não utilizar o seu talento ao serviço dos demais. Eu separei algumas perguntinhas aqui que eu não vou comentar, pergunta meio retórica, sobre a prática dessa humildade, para a gente entender de fato alguns aspectos mais práticos, para não ficar uma aula teórica também, né, de como é que a gente vive isso. E não são nem perguntas, na verdade, são mais afirmações, né, de quem vive a humildade, né, para cada um ir pensando. Primeiro, valorizo o ponto de vista dos demais e não trato de impor as minhas opiniões. Não discuto se não tenho a razão. Não insisto obstinadamente quando creio que tenho razão. Aí são dois polos, né? Beleza, não discuto quando eu não tenho razão, mas também, pô, eu sei que eu tô razão, não vou ficar obstinado nisso, batendo pelo. Ah! Pô, beleza. Né? Me apetece, me compadeço mais com o diálogo do que com o debate. Sou consciente de que meus talentos são dons. Não trato de justificar-me quando me repreendem. A gente falou disso, eu acho que no último encontro, né? Trouxe até os três demônios da linguagem que José Maria falava. É que, mas que, pensei que. Errei. O fato de se justificar quando você comete algum erro, quando te repreendem, quando você vai pedir desculpa, é um tato de orgulho, né? Não, eu sou muito bom, eu só errei porque é que, pensei que, mas que. Não oculto minhas falhas. Compartilho a alegria dos demais quando são recompensados. Dou risada de mim mesmo quando alguém conta alguma piada pelas minhas costas. Isso aqui é muito interessante também, cara. A gente não pode se levar tão a sério. É, porra, sei lá, alguém falou alguma parada mal de mim, alguém contou uma piada para minhas costas. Bicho, ele falou só isso porque não me conhece tão bem. Se conhece, fala muito mais merda, pô. Assim, se conhecer de verdade, ia falar muito mais merda, né? E quando a gente olha para a humildade nesse aspecto mais ativo, que é do serviço aos outros, tem algumas coisas aqui pra gente considerar também. Tem uma frase do. É francês, bicho, com certeza eu vou errar a forma de falar. Do Edouard Michelin. O Michelin eu acho que acertei porque é do pneu mesmo, né? Do pneu Michelin. Mas tem uma frase dele que é: há que romper a pedra para descobrir o diamante que se esconde dentro. Se esconde dentro. Tem uma história do Edouard Michelin relacionada a isso, né? Acho que a pergunta aqui para exemplificar, inclusive, pô, eu retiro a grandeza que há nos outros, né? Eu fomento a retirar essa grandeza que há nos outros, eu rompo essa pedra para descobrir o diamante que se esconde dentro. Um caso do Michelin, e eu com certeza vou errar alguns nomes para explicar, mas de qualquer maneira acho que vai servir bem. Que ele teve uma contratação, acho que foi Marcos o nome da pessoa que foi contratada lá na empresa dele, e no departamento, e ele não tinha diploma nem nada, então já entraram lá e ele, porra, com puta preconceito com ele. A galera com preconceito com ele. E aí ele prestou atenção, o cara ficou ali, meio que no momento de descoberta, entender para qual cargo ele ia. E aí já começaram a falar mal dele, e o Eduardo falou: não, olha, coloca ele no setor de compras internacionais. Deixa ele um mês lá, vamos ver como é que ele se sai, né? Vamos descobrir, vamos entender os talentos. Não dava para entender direito. Aí ele foi pro setor de compra, aí tinha que comprar, sei lá, dos Estados Unidos, e da Europa, e de lá, de cá. E aí, em dado momento, no final desse mês, ele chegou lá e viu que na mesa dele tinha meio que uma calculadora, uma régua manual que ele tinha criado, ele tinha inventado lá.
para fazer o câmbio. Porque tinha toda hora que fazer o câmbio e ele olhou aquilo, porra, aí ele pegou aquilo e gritou no meio de todo mundo lá. Falou, puta que pariu, esse cara é um gênio, né? Ele falou, pô, é um gênio, né? E aí ele falou, eu quero que tu vá pro departamento de pesquisa e desenvolvimento. E mandou ele pro departamento de pesquisa e desenvolvimento, cara que ninguém tava dando nada e que, enfim, não tinha diploma, né? E na época eles estavam vivendo um grande problema lá. Qual que era o grande problema? Né? Vamos pensar então que era na época dos carros, os motores estarem ficando mais potentes. Só que aí o que pegava? Era ar dentro do pneu, né? Então o que rolava? Os motores ficavam mais potentes, quanto mais veloz ficava, mais aquecia o ar dentro e estourava os pneus. Então o pneu não estava acompanhando, né? Não estava acompanhando aquilo. E Marcos, no setor de pesquisa e desenvolvimento, ele foi conhecido como nada mais, nada menos o engenheiro mais proeminente relacionado à engenharia radial. Ele que entendeu que se colocasse, sei lá, os fios do lado de dentro do setor oposto, daria para ir, com certeza, explicando errado também do ponto de vista de engenharia, mas ele entendeu, porra, pera, se fizer o pneu diferente assim dá para fazer. Então, claro, todo o mérito, assim, competência do Marcos, mas e se, né? E se o Eduardo não tivesse rompido a pedra para buscar o diamante que havia ali dentro? Então, essa capacidade de ver no outro além, né, do que a realidade imediata, do que se apresenta na minha frente, essa capacidade de fato romper essa pedra, né, para encontrar esse diamante que tem dentro, ou como eu comentei em alguma das aulas também, sobre Davi, né, Davi de Michelangelo, Michelangelo olhando aquele bloco de mármore, e ele falou, cara, Davi está aqui dentro, eu só preciso retirar agora o que não é Davi. Daí tá mais ou menos isso. E trazendo para o ponto de vista mais cotidiano das empresas, do trabalho, da liderança, como é que funciona isso? Quais são os aspectos dessa humildade de serviço aos outros na empresa? Eu trouxe algumas relaçõezinhas aqui também. Primeira coisa, né, é uma espécie de humildade no governo. Eu pratico a inclusão com todos? Em que sentido essa inclusão? Eu faço os outros se sentirem partes da empresa, uma forma de trazer essa centralidade para que não vivam na periferia? Porque, por exemplo, algumas decisões na empresa vão ser tomadas por poucos ou por uma pessoa, mas é diferente não ter voto e não ter voz. Então é muito importante que a pessoa se sinta também ouvida, se sinta parte de algo, se sinta parte de algo. Não lembro exatamente de que livro ou quem falou, mas tem uma frase muito boa também, que é sobre a galera que tirava pedra, tirava rochas, né? E ele falou: olha, nós que tiramos simples rochas precisamos imaginar catedrais. Então, porra, beleza, meu trabalho é algo a mais. Outra coisa, outro aspecto aqui, os líderes arrastam mais do que empurram, ensinam mais do que mandam, inspiram mais do que corrigem. Então, arrastam mais do que empurram, ensinam mais do que mandam, inspiram mais do que corrigem. A liderança consiste não tanto no exercício do poder, como no esforço por dar aos subordinados a capacidade de se realizarem. Porra, isso aqui é muito interessante. É querer a melhoria do outro, é querer que o outro se desenvolva. Né? A gente comentou na última aula também que a meta não é só a meta, o objetivo da empresa não é só o objetivo, mas é algo que cria um ambiente onde as pessoas podem se desenvolver. Né? Os líderes nunca interferem nas tarefas dos seus subordinados se não houver uma boa razão para fazê-los, pois têm confiança na sua capacidade de trabalho. Então, os líderes veem nos seus liderados pessoas livres, maduras, capazes e não crianças. Essa aqui, outra importante, hein? Os líderes não fazem o trabalho dos seus subordinados. Pô, eu peço pro Joãozinho fazer alguma coisa, né? Você fala, dá 5 minutos, não, João, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Porra, é um paternalismo completamente ineficaz. É a mesma coisa, sei lá, um pai pede pro filho arrumar o quarto, uma mãe pede pro filho arrumar o quarto, aí o filho tá se enrolando lá, aí o pai vai lá e arruma. Isso não é isso. Dessa forma, a pessoa nunca aprende e no fim ainda acaba perdendo o respeito por si próprio. Né? Perdendo o respeito por si próprio. Sabe delegar e depositar confiança no subordinado ao qual delega a autoridade. Embora o acompanhe na atuação, procura fazê-lo à distância para dar autonomia ao colaborador. Eu tenho uma frase que volta e meia uso na BMA, né, na mentoria, que eu falo que delegar é ter processo, te mostro fazendo, te acompanho fazendo, acompanho as métricas de longe, dou feedbacks constantes e se a métrica sair do eixo, eu volto para perto, resolvo e saio novamente. Né? É um ponto importante. Nunca se deve considerar dar mais poder a um colaborador, dar mais autoridade a um colaborador, se ele não tem essa visão do serviço aos outros. Em que sentido? Se ele está ali unicamente por motivos financeiros, se o que brilha o olho dele. Porra, muito provavelmente vai dar merda.
Muito provavelmente ele vai fazer cagada com os liderados. Isso aqui é importante também, ó. Prepara o caminho para quem irá me suceder? Ah, porque depois que eu saí da empresa lá, tudo começou a ir mal, tudo, porra, começou a ir mal pra caralho. Hahaha, olha como eu sou foda. É assim, é um orgulho tremendo essa porra. Né, os líderes, a ideia deles é fundar de fato uma organização, é fundar alguma coisa que perdure muito tempo depois de ele ter abandonado a cena. De certa forma, ele assegura a continuidade. Pensando no aspecto, inclusive, dentro da empresa, né, tem uma frase que é muito comum, que é: você não promove para performar, você performa para promover. Então, um dos papéis do líder, o líder de vários setores, não estou pensando só no dono da empresa agora, um dos papéis do líder é preparar alguém para a cadeira dele. Senão ele jamais pode ser promovido. Pô, como é que eu posso ir para outro cargo se não tem ninguém que poderia assumir o meu? Então, os líderes, eles não se fazem indispensáveis, eles compartilham informações. Eles vão criando ali um aspecto, eles vão preparando um terreno para que, na ausência dele, a coisa continue. Então, esse não se tornar indispensável também é muito importante. E aqui tem um outro texto trazendo o aspecto da filosofia de serviço, né, da humildade fraternal, da humildade para com os outros, desse polo ativo da humildade. Os seres humanos normalmente não procuram apenas um salário decente e uma ocupação interessante, mas também os meios para se desenvolverem pessoalmente e darem um sentido ao seu trabalho. Têm em grande estima aqueles que, com espírito de serviço, os ajudam a atender às suas necessidades materiais, profissionais, espirituais e religiosas. É desse modo que se desenvolve a fidelidade. A fidelidade do líder aos seus produz a fidelidade para com ele. Que a gente volta um pouco lá naquele tema, acho que do primeiro encontro, do autoritas versus potestas, né? E o aspecto, o ponto principal é que a gente não pode permanecer frio e indiferente ante os problemas humanos. A gente tem essa forma de dar-nos aos outros, desse aspecto de estar preparado a serviço, de buscar adquirir mais competência, de melhorar nossas competências para que de fato a gente possa servir melhor. A gente possa servir melhor. E não só como busca do êxito pessoal. Tem um texto que eu gosto bastante também da carta 14, da carta número 2 também, de São José Maria, que ele fala: Em Belém ninguém reserva nada para si. Ali não se ouve falar da minha honra, nem do meu tempo, nem do meu trabalho, nem das minhas ideias, nem dos meus gostos, nem do meu dinheiro. Ali se coloca tudo ao serviço do grandioso jogo de Deus com a humanidade, que é a redenção. E aqui é muito interessante pensar sobre esse pôr-se a serviço. E recentemente eu meditei sobre, acho que eu vi numa meditação, acho que não cheguei por conclusão própria, não. Eu nunca tinha parado para pensar. Vocês já ouviram para usar de referência, vocês já ouviram a parábola da multiplicação dos pães e dos peixes? Eu já ouvi, assim, algumas vezes, né? E eu nunca tinha parado para pensar num aspecto. Pô, beleza, então tinha uma multidão lá, tinha 5 mil homens e precisava dar comida para eles. Eu falei, porra, senhor, mas e aí? Onde é que a gente vai comprar comida? O que a gente faz para eles, né? Aí falou, não, vê aí o que vocês fazem. Pegaram e trouxeram o cara e falaram, ó, esse cara aqui tem 5 pães e 2 peixes. Falou, então pera, então me dá aqui os 5 pães e os 2 peixes, né? E aí ele fez o milagre da multiplicação. Ligado? Porra, ele é Deus, viado. Ele não precisava dos 5 pães e 2 peixes, entendeu? Ele quis precisar. Ele não precisa. Eu já pensou, fala, a porra, nossa, o Joaquim não trouxe 5 pães e 2 peixes, vai todo mundo para. Ele é Deus, ele não precisava dos 5 pães e 2 peixes. Ele quis precisar. Isso é muito maneiro. Eu nunca tinha parado para pensar. Então, ele não precisa. É Deus, né? Ele faz. Não, não, pô, dá aqui os 5 pães e os 2 peixes que vocês têm, e o resto eu faço. Né? Então, de certa forma, assim, cara, faz a tua parte, mesmo que essa tua parte seja pouco, faz aí com afinco, entrega tudo que tu tem, serve, e o resto eu faço. Né? Então, ele quis contar com a gente. Ele quis contar com a gente. Né? Então, eu preciso dar o meu pouco. E nesse aspecto, existem dois tipos de diretores, né? Tem o cara egoísta, que pensa que o importante é o que ele obtém, que é o sucesso, a fama, sei lá, status e a posição social, ao invés de pensar que é o que constrói, o que cria, o que desenvolve. E, de novo, porra, a gente comentou mais sobre isso, acho que na aula 1. Não tô falando que o dinheiro é ruim, não, 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 nada do gênero. Porra, quanto mais dinheiro a gente tem, mais pessoas a gente ajuda, mais a gente cresce, mais a gente expande. O que eu tô falando é colocar ele como fim último, né? Ele como fim último. E o segundo é daquelas pessoas que concebem a liderança como uma oportunidade de servir aos outros e contribuir para o bem comum. Costumam ser pessoas que receberam uma formação humana excepcional de seus pais, amigos ou professores. É muito comum que dentro desse grupo, inclusive, tem pessoas que passaram por alguma, sei lá, alguma experiência de conversão ou algo nessa espécie e, não tive nenhuma formação, uma pessoa acaba se esbarrando e se forma, né?
E é justamente essa vida de serviço, de abnegação, muitas vezes de si próprio, que vai dar sentido para nossa vida. Dom Cedric de Foz, ele comentava certa vez: no serviço e na doação, a vida se fortalece. Quem mais aproveita a vida é quem se distancia da margem e lança a rede em águas mais profundas. Cara, é muito disso. É muito disso. Você pegar, vocês já fizeram essa experiência, às vezes tu fica uma semana sem trabalhar, sei lá, só assistindo Netflix. Cara, tu sente uma meba, tu fica te dá um mal-estar. O ser humano, ele se sente, o que dá sentido para ele é também essas limitações autoimpostas, né? O que faz essa xícara ser uma xícara, não sei se a xícara é o caneca, né? Essa xícara ser uma xícara são essas limitações autoimpostas, né? São essas bordas dela, é o fundo dela, é essa alcinha aqui, se não tiver, sei lá, do resto é um prato. Então, o que dá sentido na nossa vida são essas limitações autoimpostas. E o que melhor para ter essas limitações autoimpostas do que o serviço ao outro, né? Do que o serviço ao outro. Então, uma outra frase interessante é: os que se formarem serão formadores. Cultivar uma vida de entrega, de serviço, de trabalho, de oração, para depois, lançados às mãos cheias pelo mundo, levarem aos outros a briosa, né, a corajosa e cativante notícia de um ideal capaz de dar sentido às suas vidas. Uma raça de fortes que há de combater sempre com alegria e paz em todo mundo. Então, quando a gente olha para esse aspecto, a gente entende que precisa ter uma constância no autoaperfeiçoamento, principalmente o sanguíneo, é algo mais complicado para o sanguíneo, né? Precisa dessa constância, dessa resistência, dessa fortaleza. E a constância, é importante falar, acho que foi o Ítalo que eu ouvi, provavelmente foi o Ítalo que eu ouvi falar uma vez, que a constância, ela engloba a falha. Uma sequência perfeita de dias sem errar tem mais a ver com o ego e com a vaidade. Pô, eu sou foda, não errei no dia. Não, a constância, ela engloba a falha, não é muitas vezes uma linha reta, né? É uma linha, é uma subida, mas tem quedas, tem falhas, né? Tem falhas. E é impossível a gente falar disso sem amarrar com o aspecto familiar. Não sei se vocês já são casados aí ou não, mas quando a gente olha para o aspecto familiar, um conselho que eu recebi de um padre amigo meu antes de casar foi: olha, tu não tá casando para ser feliz. Tu tá casando para fazer a Amanda feliz. E ela deu o mesmo conselho para Amanda. Falou: Amanda, tu não tá casando para ser feliz. Você tá casando para fazer o José Pedro feliz. Cara, e é muito doido. Então, imagina, se eu tô focado em fazer a Amanda feliz, se a Amanda tá focada em fazer feliz, porra, maravilhoso. Aí é receita. É receita. De certa forma, me imolar no altar do outro, né? Não esperar que o outro se molhe no meu altar. Então, quando a gente traz esse aspecto de serviço para a vida familiar, porra, maravilhoso. Por exemplo, assim, uma receita para evitar frustração e estresse no matrimônio e na paternidade. Se antecipar o serviço. Por exemplo, alguém que chega em casa lá, estaciona a caminhonete na garagem. Porra, com um minuto que seja mais no carro, fala, porra, beleza, tô chegando aqui, não é pra me jogar no sofá e a minha esposa e o meu filho querendo brincar ou conversar comigo vão estar me atrapalhando de eu ver uma série e ficar aqui no meu cantinho do nada. Fala, não, é me antevia isso. É falar, porra, o que que eu vou conversar com minha esposa? Do que eu vou brincar com meu filho? Porque, de certa forma, quando eu fujo da contrariedade, quando eu fujo da cruz, se quiser chamar assim, eu vou encontrar ela igual, mas nela eu vou encontrar desespero, nela eu vou encontrar ansiedade, nela eu vou encontrar raiva. Então, essa antecipação do serviço do outro, porra, mano, chegou do mercado. Beleza. Aí eu tô lá, sentado vendo uma série. Sei lá, o primeiro momento que eu consegui sentar, fazer, eu tô lendo um livro, sei lá. Aí eu fico meio, cara, tomara que não peça pra eu pegar uma sacola, tomara que eu peça. Daí depois, amor! Pô, faz o oposto. Se antecipa, bicho, vai lá e pega. Entendeu? Então, é muito diferente chegar em casa com esse espírito de serviço versus esse não ser incomodado, né? Versus esse não ser incomodado. Então, em resumo, a humildade, ela é esse conhecimento de si próprio, das suas falhas, das suas misérias, mas também das suas grandezas, de entender essa necessidade do autoaperfeiçoamento, beleza? E essa capacidade de servir aos demais, seja no aspecto da empresa, seja no aspecto da família, e é isso que vai dar sentido, porra. O que faz uma vida com sentido é uma vida de serviço. É uma vida disposta a servir os demais e não confundindo. Quanto mais alto o meu cargo, ou mais alta a minha posição, mais eu devo ser servido. É o contrário. Tá? É o contrário. Não deixar que as nossas falhas façam com que nos sintamos incapazes. Né? Falar, olha, provavelmente eu não sou tudo que precisaria ser para dar conta mesmo, né? Mas, por Deus, quis contar, sei lá, com 5 pães e 2 peixes do Joaquim. Ele conta aqui com o meu serviço. Então, tenho que fazer tudo que é possível, mesmo que seja pouco. Porque, de novo, né, Deus, inclusive, costuma utilizar instrumentos desproporcionados para deixar claro que a graça é dele. Então, o que cabe a gente é ser fiel, entender essa verdade sobre si mesmo e buscar esse autoaperfeiçoamento, entendendo que a constância também envolve a falha. Porque se eu acho que é uma sequência perfeita de dias, às vezes eu me afasto, né? Eu falo, não, é luta, bicho, vai ser luta até o fim.
E é essa tensão entre a humildade e a magnanimidade que faz de fato esse desenvolvimento do líder. Beleza? E é isso. A aula de hoje é bem mais curtinha que a última.